Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações na noite de hoje. Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Hoje é quinta-feira, dia 28 de outubro. Muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando pelos nossos canais oficiais de transmissão. Estou aqui na tela, estou aqui colocando na tela para vocês. youtube.com/Jefa Sorocaba e também facebook.com/Jefa Sor. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube ou não curtiu a nossa página no Face, entra lá. Toda vez que a gente iniciar uma transmissão nova, ao vivo ou gravada, como é o caso de hoje, você recebe ali uma notificação e fica por dentro das nossas atividades online. Também na tela para vocês o nosso site, jefasorocaba.com. Aliás, todas as palestras que nós já fizemos, elas estão lá no nosso site. Você pode assistir novamente ou assistir alguma que você tenha perdido, encaminhar para alguém que de repente queira assistir, um conteúdo bacana sobre o espiritismo, sobre a espiritualidade dos animais. Então entra lá no nosso site, jefasorocaba.com, tem bastante coisa lá para vocês curtirem e, claro, informações aqui a respeito do nosso centro e dos nossos trabalhos. Também na tela para vocês o número do nosso WhatsApp, do nosso Telegram, 15, o DDD da região de Sorocaba, 981201843, e ainda o nosso Instagram e o nosso Twitter, @JefaSorocaba. Esses são os nossos canais aí de comunicação com vocês, as nossas redes sociais, para a gente ter aí esse contato mais de pertinho, Tudo bem que a gente já começou os trabalhos presenciais, Mas como a gente tem muitos amigos, Muitas pessoas que moram em outras cidades, que às vezes não tem condições, de conhecer o nosso centro, o nosso trabalho presencial, conseguem aí pelo menos ter um contato com a gente através das redes sociais. Vamos iniciar então o nosso trabalho da noite de hoje, fazendo a nossa prece de abertura e agradecendo primeiramente a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais que nos acompanham e que nos auxiliam nesse nosso trabalho. Que eles estejam presentes na noite de hoje, abençoando e iluminando a cada um de nós que estamos aqui reunidos, envolvendo com muito amor e muita luz o nosso convidado de hoje, para que ele possa transmitir o seu conhecimento para a gente, que a gente possa aproveitar desses conhecimentos em prol dos nossos animaizinhos e que a gente consiga colocar em prática da melhor maneira possível todos esses ensinamentos. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus e graças a Jesus. Passar aqui rapidamente os nossos recados da noite de hoje, para o pessoal que ainda não conhece os nossos trabalhos, o pessoal que de repente está assistindo pela primeira vez uma live nossa, Então, os nossos recadinhos aqui das nossas atividades online, primeiramente, Toda segunda-feira e toda quinta-feira, às 8 horas da noite, nós temos a palestra online às 8 da noite. E na quinta-feira, que é o caso de hoje, as vibrações à distância. Logo depois da palestra, nós fazemos aqui as vibrações em prol dos animaizinhos. Quem quiser passar o seu animalzinho em tratamento à distância, só mandar para a gente os dados que estão aí na tela. E muito importante, que a pessoa faça o evangelho no lar na sua casa, de preferência junto com o seu animalzinho. Se de repente não for possível, o animalzinho não estiver junto com você, você pode depois fazer colocar ali a garrafinha para ser energizado. E depois, quando você estiver junto com o seu animalzinho, você dá dessa aguinha para ele, que vai ser muito importante, essa energização para o seu animalzinho. Aqui as palestras do mês de novembro, já estamos entrando no penúltimo mês do ano, então nós teremos aí 5 palestras de segunda-feira, Esse mês de novembro tem 5 semanas, e na quinta-feira 4 semanas. Vocês estão vendo ali, na próxima quinta-feira, inclusive, dia 4 de novembro, a live vai ser com um padre, é isso mesmo, o Padre Paulo César. Ele é lá do Rio Grande do Sul, ele é conhecido nas redes sociais como Padre Vegano, e ele é muito aberto a outras correntes religiosas, Inclusive já fez lives para outros companheiros espíritas, para outras casas espíritas. Ele vai falar um pouquinho sobre a vida dele como padre, como vegano. Além de ser padre, ele mora no Rio Grande do Sul, um lugar que tradicionalmente as pessoas comem muita carne, então tenho certeza que vai ser um papo muito gostoso aí com o Padre Paulo César. Semana que vem vai estar aqui com a gente a partir das 8 horas da noite. Seguindo aqui com os nossos recados, as nossas atividades presenciais. Então, no primeiro e no terceiro domingo de cada mês, nós já retomamos o nosso trabalho presencial, mas é importante deixar aqui o recadinho para vocês. Quem quiser passar no nosso trabalho presencial, é necessário fazer o agendamento prévio. Lá no nosso site, jefasorocaba.com, tem lá o caminho para você preencher a ficha. Quem tiver dificuldade em entrar no site, de repente não conseguiu, manda uma mensagem para a gente no nosso WhatsApp, vou até colocar aqui na tela de novo, 15, o DDD da região de Sorocaba, 981201843.
manda uma mensagem para a gente e a gente manda o link direto para preencher a ficha, tá? Quem tiver dificuldade em entrar no site, quem não conseguir preencher a ficha lá no site, manda uma mensagem para a gente que a gente encaminha o link direto para vocês, mas é necessário fazer esse agendamento prévio para poder passar no nosso trabalho presencial, tá bom? Então, primeiro e terceiro domingo de cada mês, domingo agora vai ser dia 31 de outubro, então no outro domingo, né, dia 7 de novembro, nós teremos o trabalho de assistência espiritual aos animais do mês de novembro. Aqui é a nossa lojinha do Jefa, né, com alguns produtos que a gente tem vendido nos nossos trabalhos presenciais. Lembrando que toda a renda, né, desses produtos, né, da venda desses produtos, serve para a manutenção das nossas despesas. Né? Entre outras coisas, nós temos livros com a temática da espiritualidade dos animais e obras básicas da doutrina espírita. Quem quiser adquirir algum desses livros, né, pode entrar em contato com a gente ou ir diretamente no dia do nosso trabalho presencial. Quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar, a gente agradece de coração. Toda ajuda é sempre muito bem-vinda aí para a gente poder manter os nossos trabalhos, né? Principalmente agora que a gente retomou os trabalhos, a tendência é que as despesas aumentem um pouquinho. Mas eu quero agradecer imensamente a todos aqueles que nesse período de pandemia, pessoas que às vezes nem nos conheceram, né, pessoalmente, têm nos ajudado. Gratidão a todos vocês que estão nos ajudando a manter o nosso centro funcionando, né? Agora que a gente retomou o trabalho presencial, essa ajuda tem sido muito importante para todos nós. Bom, vou colocar aqui na tela o nosso convidado de hoje, né, o nosso amigo Ricardo Capuano, médico veterinário lá de São Paulo, né, que gentilmente atendeu o nosso convite, né, mais uma vez, né, tá quase virando sócio aqui da gente, né, Ricardo? Boa noite para você, seja bem-vindo mais uma vez ao Jeff. Boa noite a todos. Então, eu sou Ricardo Capuano, sou médico veterinário. Eu trabalho com aves, animais exóticos, cães, gatos, há mais de 20 anos, né? Nós temos um projeto que chama Médicis Animalis, que é o nosso trabalho como veterinário. E nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho de um tipo de veterinário, de um tipo de tratamento veterinário diferente, né? Um tratamento veterinário um pouco mais voltado para energias, voltado para vibrações, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho de medicina alternativa em veterinário. Legal. E a gente começa falando para vocês, a medicina é alternativa ao quê? Né? Então, por que ela é chamada de medicina alternativa? Porque a gente tem a medicina tradicional, que é a medicina dos hospitais, a medicina humana, a medicina mesmo veterinária, aquela que é convencional, né, que ela faz o quê? Ela procura tratar uma doença ou um sintoma ou uma enfermidade pelo contrário, né? Então, ela é uma medicina alopática, que a gente fala. Então, ela trata a febre, né, por um remédio que tira a febre, que esfria o corpo, que faz o corpo voltar à temperatura normal. Ele trata uma bactéria matando aquela bactéria, né? Então ela trata sempre pelo contrário, né? Ela procura tratar a dor tirando a dor, né? Inibindo a dor, né? Tirando ou inibindo a dor. Então essa é a medicina alopática. E além dessa parte medicinal assim de remédios, ela também tem a parte cirúrgica, né? Então ela faz a parte também dessa parte cirúrgica, dessa medicina tradicional que a gente costuma ver no dia a dia. Agora, a mensagem mais importante que nós vamos falar hoje é justamente para você que ama mesmo o seu animal e você que procura fazer tudo possível para ele. Então, a gente vê lá no Conduta Espírita, né, utilizar de todos os meios, né, para ajudar o seu animalzinho, inclusive os meios que usa para você, inclusive os meios mediúnicos. Então, isso que a gente quer deixar bem claro para vocês. Não é porque se esgotou, né, os meios e as maneiras de se tratar, de se conseguir uma terapêutica na medicina normal, na medicina alopática, na medicina convencional, que não tem o que você possa fazer pelo seu animal. Né? Então, de repente, se o animal tem uma doença que ela é incurável, que ela é uma doença crônica, uma doença muito grave. Você, pela alopatia, pela medicina convencional, muitas vezes você já não tem mais o que fazer por ele. Né? Então, às vezes, o animal tem uma displasia, tem uma paralisia, né, da coluna, uma paralisia das pernas, ou às vezes o animal tem convulsões, ou às vezes o animal tem ocinomose, ou então tem insuficiência renal. E muitas vezes a gente já não tem mais o que fazer numa medicina tradicional. Mas não quer dizer que você tenha que desistir.
né? O mais interessante disso tudo é que você pode procurar alternativas. Então, quais seriam essas medicinas alternativas? Né? A gente pode começar falando, já que a gente estava falando de paralisias, a gente pode falar pela acupuntura, né? Então, a acupuntura é aquele uso de agulhas nos meridianos, né, energéticos, e você pode estar utilizando ela, e ela dá um resultado muito bom, independente de você acreditar ou não, né? Isso que é o melhor. A maioria dessas medicinas alternativas, não importa se você acredita ou não, porque ela acaba dando um resultado positivo. Isso em si já é o que você está procurando, né? Então, por exemplo, a acupuntura. Não importa se você acredita que pelo corpo tem vias que passam energia, né? Que você pode regular, tudo não importa. O importante é o que é que você utilizando as agulhas, né? Nos pontos certos, você consegue muitas vezes melhorar o animal que ele chega a voltar a andar, né? Você consegue melhorar um animal que você consegue aliviar a dor dele, muitas vezes até fazer uma cirurgia só utilizando a analgesia das agulhas. Então, você consegue interromper a sensibilidade do animal em certo ponto e você consegue fazer até uma cirurgia só utilizando aquele procedimento de acupuntura, sem precisar usar nenhum tipo de remédio ou anestésico. Então, isso é importante, que se tem resultados, né? E então, você tem uma alternativa. Por exemplo, se teu cachorro já não está mais andando, está se arrastando, tem displasia coxofemoral, ou tem algum problema de coluna, ou foi atropelado, né, e pela medicina convencional você não tem mais o que fazer, você pode procurar uma acupuntura, com certeza você vai conseguir um resultado muito bom, né? Então, isso é interessante, né? E importante, mesmo você acreditando ou não, você consegue um resultado muito bom. Pode falar. No caso da acupuntura, Ricardo, eu já fiz acupuntura uma época da minha vida que estava com um problema na mão, e o médico, no caso o médico humano, né? Ele não utilizava-se de agulhas, ele usava aqueles pontinhos, né, Sim. não sei exatamente o Tem nome umas correto. Uma sementinhas, né, que sementinha, é pode isso. usar. No caso Isso, dos animais, sementinha. também pode ser usada essa sementinha ou é melhor a agulha mesmo? Então, a gente tem que pensar sempre no bem-estar do animal, né? Tem algumas pessoas que usam até a auriculoterapia, né, a auriculoacupuntura nos animais, porque é possível se fazer, né? É possível se fazer reflexologia nas patinhas dos animais, né? Então, assim, mas muito depende do comportamento do animal também, né? Então, assim, é claro que você não vai conseguir pôr uma sementinha na orelha do cachorro e prender com um esparadrapo, porque a primeira patada que ele der, ele vai tirar, né? Então, assim, é mais indicado mesmo a acupuntura tradicional com agulhas, e agora se usa muito eletroacupuntura, né? Para cavalo, então, isso é o mais comum, né? Já é uma coisa, uma prática muito comum. Então, você relaciona os pontos de acupuntura com as agulhas e com a eletricidade, né, para estimular. E tem uns resultados maravilhosos. Outra coisa que a gente precisa pensar, a acupuntura não é só para problemas de coluna, né? Então, não é só para problemas de coluna, problemas de locomoção. Problema renal, problema de visão, né? Muitas vezes se usa, problemas mesmo de doenças infecciosas, né? Você estimula a imunidade, né? Então, a gente tem que pensar que também ela funciona muito, muito bem nessa parte, né, de coluna, de paralisia de nervos, né? Mas ela também funciona e ela pode ser utilizada em outras áreas, né? Então, é importante a gente sempre estar lembrando disso. Então, procurar sempre, de preferência, um veterinário, né, com especialização em acupuntura e procurar, né, levar o animalzinho, ou o próprio veterinário vem em casa e faz as sessões de acupuntura. O importante o que é não desistir, né? É isso que a gente quer passar para vocês. Que antes de você desistir, tem outras coisas que podem ser alternativas que podem ajudar o seu animalzinho. Então, a gente estava falando de acupuntura, a gente pode falar também de homeopatia, né? Então, tem muitas pessoas que preferem se tratar pela homeopatia. A homeopatia também é uma situação mais energética do que física, né? Porque os compostos homeopáticos, a homeopatia ela vai tratar o igual pelo igual. Então, por exemplo, se você tem uma febre, ela vai te dar um remédio que, se você tivesse saudável, você ficaria com febre, né? Então, por quê? Porque trata o igual pelo igual, né? O semelhante pelo semelhante, aliás, né? Não igual por igual, semelhante pelo semelhante. Então, você estaria tratando
uma febre por um remédio ou algum componente que te daria febre. E só que a concentração daquele componente dentro do remédio, ela é tão pequena que praticamente você não encontraria mais a substância dentro do remédio. Então, por isso que a gente fala que ela é uma terapia energética, né? Porque a ideia é que se tem uma lembrança energética daquele remédio e que ele fica fixo naquele componente da água. Você está se divertindo aí. E fica Só, fixo. só para o pessoal que está assistindo pela primeira vez, toda vez que eu faço palestra, as lives aqui de quinta-feira, que é sobre animais, a Paçoca vem aqui, ela vem dar o ar da graça dela, né? Vem dar o oizinho dela aqui. E ainda bem que ela não ficou com medo de você, né? Que ela não sabe ser veterinária, senão ela ia ficar com medo. Mas é legal. Senão ela tinha fugido. Tinha fugido, com certeza. Ó, se você não se comportar, Paçoca, o tio Ricardo vai colocar umas agulhinhas em você, hein? Vai te espetar. Vai te espetar, isso aí. Por favor, Ricardo, pode continuar. Imagina. E o pessoal também não precisa ter dó dos bichinhos por causa da agulha, que a agulha é bem fininha, ela é muito mais fininha do que qualquer agulhinha. Ela é uma agulhinha tão fininha, milhões de vezes menor do que uma agulha de costura. Né? Então não precisa ter dó. Então, voltando à homeopatia. Então, praticamente, dentro daquele composto, só tem a memória, né, que eles falam, a vibração, a energia daquele componente que se pôs no início. Então, ela também é considerada como se fosse uma terapia energética, né? E também dá um resultado muito bom. O pessoal fala que a homeopatia ela demora muito para ter um resultado. Na verdade, tem muitos tratamentos e muitos homeopatas que eles conseguem resultado a partir de 30 minutos, 40 minutos depois de se aplicar a homeopatia. Tanto que na USP se tem um ambulatório, né, ambulatório de homeopatia. Por quê? Porque você vem os casos graves e você tem necessidade que se resolva logo. Né? Então, lá na USP tem um ambulatório de homeopatia. Né? E para vocês verem quanto que é reconhecido, né, a terapia homeopática, a medicina homeopática. No Hospital Veterinário da USP tem uma parte que é um ambulatório de homeopatia. Então, assim, é uma coisa também que tem um resultado muito bom. É claro que quando a gente utiliza muito para terapias com problema de pele, né, algumas doenças que não se tem resultado muito bom com a alopatia, né, então a gente utiliza também para esses casos. Tem uma situação que chama nosódio também. Né? E o nosódio, o que ele seria? Ele seria você pegar um componente do corpo, né? Um componente orgânico, e estar usando para combater, né, a mesma doença. Então, por exemplo, você pegaria um vírus da gripe, faria um remédio, segundo a terapia homeopática, né, segundo o procedimento homeopático, e você estaria usando contra a própria gripe. Você estaria usando, pegando, por exemplo, um pedaço de um tumor, né, daquele animal, fazendo um remédio homeopático em cima daquele tumor e utilizando para aquele animal. Né? Isso a gente chama de nosódio. Né? Ou então um isoterápico. Você estaria pegando o mesmo componente para curar o igual para curar o igual. Né? Então você estaria pegando um pedaço do tumor do próprio animal para curar aquele tumor no animal. Né? Então isso é um isoterápico. Então, para vocês verem, antes da gente desistir, se o animal tem um câncer, tem um tumor, tem uma situação que a quimioterapia já não resolve, né, a gente tem essa alternativa. Você pode coletar um tumor e você fazer um remédio homeopático em cima daquele tumor para o animal, específico para aquele animal, ou você pode pegar num banco, né, de componentes. Por exemplo, se o animal tem um carcinoma, você vai lá e pega um nosódio de carcinoma, né, que já existe, e você pega e faz um remédio homeopático em cima daquele carcinoma que é um tipo de célula defeituosa que cria o tumor. Né? Por exemplo, você tem um tumor de pele, vai assim sendo mais simplista. Você tem um tumor de pele, você vai no banco, né, do remédio homeopático, nos nosódios, e você tem lá tumor de pele e faz um remédio para aquele tumor de pele e dá para aquele animal tomar. Né? Então, são alternativas que a gente tem. Né? Então, são tudo maneiras que a gente pode estar trabalhando. Muito parecido com a homeopatia, a gente tem os florais. Né? Os florais também são terapias energéticas, porque você estaria fixando algumas características daquelas flores
na água, e daquela água você estaria fazendo remédios, né, para se utilizar nos animais ou nas pessoas. Então, também são terapias energéticas. Então, a gente tem florais de Bach, florais de Saint-Germain, né, tem florais da natureza, tem florais da Amazônia, tem vários tipos de florais. O importante é o quê? Né? A gente tem percebido que dá um resultado muito bom na parte psicológica do animal. Né? Então, os florais seria como se fosse uma maneira de reequilibrar o campo energético do animal. Né? Agora, pode falar. Deixa eu só abrir meu microfone aqui, senão a pessoa não vai me ouvir. Aproveitando esse gancho que você está falando em florais, florais talvez seja até mais conhecido que homeopatia, né? Pelo menos você vai em farmácia, você vê lá às vezes, né? Florais para isso, Mais fácil florais de para comprar. mais fácil de comprar também. Né? Por exemplo, uma pessoa, um humano que tem um problema X e de repente é detectado no animalzinho o mesmo problema. O mesmo floral que serve para um humano serve para um animalzinho ou tem diferença? E mais do que isso, é necessária a prescrição de um profissional, né? Seja homeopatia, Sim. seja floral, tanto para o humano quanto para o animalzinho, né, Ricardo? Sim. Então, aí depende, por exemplo, é claro que se uma pessoa é agressiva, vamos dizer, né? E ela cria um ambiente em volta dela agressivo, violento, né? E ela precisa tomar um floral para controlar aquela agressividade. Aí a gente pode ter duas respostas do animal. Por isso que é importante a gente, né, prestar bastante atenção. Porque assim, você pode ter um animal que também é agressivo, né, que quando você agride ele, ele te retribui com agressividade, ou pode ser um animal que seja medroso, né, que ele está com tanto medo de ser agredido, de ser atacado, né, que ele tem medo, ele se esconde. Né? Então pode ser um animal medroso. Né? Então, aí nesse caso, teria que dar um remédio homeopático para agressividade para o humano, ou um remédio de floral para agressividade para o humano, e um remédio de medo, né, para o cachorro e para ele poder interagir melhor com o ambiente, com o tutor. Né? Então, aí, geralmente, a gente precisa fazer um estudo mesmo. Então, tanto para a homeopatia quanto para os florais, é necessário fazer um estudo para poder se ver qual o desequilíbrio que se causa. Por exemplo, ciúmes é diferente de possessão. Né? Se você dá um floral para ciúmes e o animal tem posse, né, em cima das coisas e dos outros objetos e das pessoas, você não consegue o resultado. Né? Se você animal tem medo de coisas, de coisas que ele já viveu, ou se ele tem medo de fogos ou de coisas de barulho, de coisas físicas, né? Então você também tem um remédio homeopático, um remédio floral diferente. Então é bem complicado assim. A gente tem que prestar bastante atenção. Tanto o tutor tem que dar as informações bem completas, quanto o terapeuta também tem que, né, ter uma interpretação bem completa, porque senão a gente erra. E se erra, não resolve nada. Né? A pessoa fala assim, não funcionou, não funcionou. Se o animal é, por exemplo, ciumento, e você trata ele como agressivo, você não vai conseguir nada. Né? Você vai controlar a agressividade dele, mas ele vai continuar ciumento. Se o animal é hiperativo e você trata ele como carente, né, então ele é hiperativo. Ou ao contrário, vamos dizer assim, ele é carente, então ele fica querendo chamar atenção e fica pulando no colo, para lá e para cá, fica bagunçando. E você trata ele como hiperativo, você também não consegue o resultado. Né? Então precisa ter bastante atenção mesmo. E outra coisa que é importante, né? De quanto em quanto tempo tem que se dar o floral? Então o floral ele funciona reequilibrando, né, aquela parte energética do animal. Se ele, por exemplo, ficar bem durante o dia inteiro, né, então você pode dar até uma vez por dia o floral para ele. Agora, se cada 5 minutos você está brigando com o animal, xingando, gritando e desequilibrando ele, então você tem que dar, cada vez que você dá um grito com ele, você tem que dar um remédio de novo para equilibrar. Entendeu? Então também tem que ter uma mudança do comportamento do tutor. Né? Tem que ter um equilíbrio do tutor também. E é o que a gente fala, os animais eles são fumantes passivos. Então, se você cria um ambiente com energias de raiva, de violência, de ódio, a princípio você tem que tratar você e o animal daquilo, fora o que aquilo causa de consequência, né, no animal, de desequilíbrio. Né? Então é importante fazer sempre uma avaliação. A gente tem um questionário, tanto para a homeopatia quanto para a parte de florais, que ele é bem completo.
né? Então a pessoa leva o questionário, responde com calma em casa, depois a gente faz uma entrevista ainda com a pessoa, né? A gente observa o animal também para ver como é que ele flui, né? Como é que ele se desenvolve. E o certo seria visitar a casa da pessoa e ver como que ele fica em casa também, né? Então tem muitos terapeutas que fazem isso. Eles visitam a casa da pessoa, ver como que funciona o ambiente, como que funcionam as pessoas que estão em volta, que convivem, né? Para poder acertar bem certinho o remédio mesmo. Ou seja, E como floral, você falou, homeopatia, não é como não é, não, da mesma forma que você não vai na farmácia e compra um óculos de grau. Ah, porque tô com uma dificuldade para eu ler. Vai achei lá, que está. compra qualquer grau sem passar por um oftalmologista. Você também não deve ir na farmácia ou em algum lugar que venda esse tipo de produto e comprar simplesmente porque eu acho que é isso, né? E aí, por fim, em vez de ajudar, pode até prejudicar o animalzinho, né, Tem, Ricardo? às vezes, por exemplo, se é um animal que já é assustado e você dá um para ele que é para hiperatividade, ele vai se retrair mais ainda, né? Ele vai ficar pior ainda. Então é complicado. Hoje em dia a gente tem tanto homeopatia que vende já pronto, quanto florais que vende pronto. Mas é aquilo, tem que ter uma percepção muito fina para poder acertar com clareza, né? E não é sempre que o remédio genérico vai funcionar para um caso específico, né? Então, assim, a gente recomenda mesmo que faça uma consulta homeopática, uma consulta, né, com terapeuta de floral para poder acertar direitinho os remédios, né? E no caso da homeopatia, a parte física, então, é mais complicada ainda, né? Porque a gente tem toda uma sequência de sintomas que alguns são mais importantes, outros são menos, né? Então tem que não tem uma receita de bolo, né? Cada ser, cada bicho, cada pessoa é um ser especial diferenciado, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, além dos florais, o que mais que a gente pode falar que é energético? A gente estava conversando sobre o reiki, né? Então, você que ama o seu animalzinho, você que gosta do seu animalzinho, e muitas vezes você se sente impotente, né, de ter o que fazer pelo animal, uma das maneiras, uma das terapias que vocês podem utilizar nos animais, que não causa, não prejudica o animal de maneira nenhuma, é o reiki, né? Então, vocês podem fazer um curso, pode fazer um desenvolvimento, né, do reiki e aprender para fazer no seu animalzinho em casa, né? Não tem problema nenhum. Né? Pode estar fazendo, mesmo quando ele está doente, ou mesmo quando ele está sadio, né? Você pode estar fazendo para prevenir alguma doença. Então, uma terapia que é bem interessante, né? Você pode estar fazendo o curso e você pode estar se utilizando tanto no seu animalzinho quanto nos seus parentes, nas pessoas que moram com você e em você mesmo, né? Então, é uma terapia que não tem nenhum tipo de efeito contraditório ou efeito ruim, né? Você pode estar fazendo e vai auxiliar aquele animalzinho ou aquela pessoa que está com algum problema, né? Então, a gente estava comentando que tem o reiki, né, tradicional, tem também o reiki xamânico agora, né, que o pessoal está desenvolvendo, e com certeza não tem nenhum problema de se utilizar para os animais, né? É bem tranquilo. Eu Então, posso assim, falar é uma por mim, maneira. Ricardo. Eu fiz os dois cursos, né? Tanto do Reiki Xamânico como do Reiki Usui, né? Que é o Reiki mais tradicional. E tudo aquilo que você doa com amor, né? Porque tanto o Reiki como o passe, né? Que é aplicado nas casas espíritas, né, em casas espiritualistas, você está doando amor, né? Seja para o animalzinho, seja para o ser humano, né? Que vai procurar. Então, se você doa amor, né, não pode ter contraindicação, né, Ricardo? Acho que as pessoas que ainda fecham os olhos para esse tipo de coisa, as pessoas que têm conceitos pré-concebidos em relação a alguma coisa, que às vezes, muitas vezes não conhecem e já falam que, não, isso daí não presta, isso aí não serve. Acho que as pessoas precisam rever um pouco os conceitos e procurar se informar, né, antes de falar besteira, né? Porque reiki, reiki xamânico, né? Você vai falar também de cromoterapia, tudo é doação de amor, né? Tudo é doação de amor. E quando se ama um ser, seja um humano ou seja um animalzinho, não tem como dar errado, né, Ricardo? Não. A intenção ela já tira qualquer oportunidade de dar alguma coisa errada, né? A boa intenção, o amor, né, já purifica tudo, né? Então, assim, realmente não tem nenhum tipo de perigo. O pessoal fala muito daquele senhor T, né? O senhor T foi magnetizar o seu cachorro, o que aconteceu? Né? Morreu. Então, mas o negócio, ele foi magnetizar, né? Que intenção que ele tinha, né? Ouviu-se falar, né? Se eu não estou enganado, começa assim: ouviu-se falar do senhor T. Ouviu-se falar, a gente ouve falar de tanta coisa, né? E não é em tudo que a gente tem que acreditar, né?
Então, é complicado. Muitos espíritas se baseiam nesse texto, se eu não estou enganado, acho que é da Revista Espírita, né? Da Revista E Espírita e do Livro dos Médiuns, né? Que tem o do Livro capítulo dos lá, Médios, Mediunidade né? nos Animais. É, Né? E na Revista Espírita, inclusive, dá o nome, é Senhor Tire. Né? dá o nome completo, né? Que foi da No onde livro saiu, dos acho que médiuns está primeiro. só Senhor T, né? É, Então, é, provavelmente ele, né, não se preparou adequadamente, provavelmente não pediu sim, nenhum tipo, né, de ajuda espiritual, né, para fazer aquela aplicação. O que é diferente de um passe espírita, o que é diferente do reiki, que também você tem uma preparação, também você se conecta, né, com o universo, né, enfim, com os nomes que eles uhum, dão lá. Então tem toda uma preparação, né? Não é simplesmente ir lá e fazer de qualquer jeito, né? E quando você é, faz essa doação, né, seja do passe, seja do reiki, com amor, né, de novo, sim. não tem como dar errado, né? Não Não, tem não como ter tem. contraindicação, né? Não. E você vê, vai saber a intenção que ele tinha, né? Também. Porque para causar um efeito tão ruim, possivelmente tinha uma intenção muito ruim, né? E você vê, agora você vê o contrário. O Herculano Pires fala que com os passos que se deu, que a cachorrinha estava desiludida, né? A cachorrinha pequinesa estava desiludida pelo veterinário. Com os passos que se deu durante uma noite, no dia seguinte estava restabelecida, né? Então, para você ver, o Herculano Pires, né, é um espírita muito ferrenho e muito sério, né? Muito assim rígido. E Respeitado, né? para ele Meio comentar espírita, né? sobre isso, né? Então, ele era um espírita muito rígido. E para ele comentar as coisas dessa maneira é que ele ficou impressionado mesmo, né? Então, para você ver, uma noite que se deu passe no animal desenganado, ele se recuperou, né? Então é uma coisa surpreendente, com amor sempre funciona. Você estava comentando da cromoterapia. Cromoterapia também, né? A gente pode estar tratando tanto a parte psicológica quanto a parte física, né? Então tem estudos, né? Da parte psicológica é muito óbvio, né? Então assim, você relaciona as cores com estímulos dentro do cérebro e você vai causando uma reação daquele cérebro em cima daquela cor. Então você pode acalmar o animal. Então, por exemplo, quando você sai de casa, você pode pôr uma lâmpada calmante, né? O animalzinho fica calminho, fica dormindo, fica descansando, né? Você pode colocar uma lâmpada para quando eles estão muito caídos, para ele ficar mais alegre, né? Então tem sempre várias opções para você usar. E em termos de parte física também, você pode usar uma lâmpada que estimula a circulação, né? Então aquela lâmpada ela vai estimular a circulação, vai fechar melhor uma ferida. Você pode usar uma lâmpada que diminui a inflamação. E aí ela diminui a inflamação, ela alivia a dor, ela tira o inchaço, né? Então tem várias alternativas que a gente pode estar usando, não só da parte psicológica, né, como da parte física, né? Então, por exemplo, você quer estimular uma contração para uma cadela ter o filhote, né, mais fácil. Você bota uma lâmpada vermelha pulsante, né? Então tem várias maneiras de você estar trabalhando, né? Esterilizar, né? Hoje a gente vê muito essa parte do pessoal preocupado com esterilização, né? Que nem você usa uma lâmpada ultravioleta, praticamente você esteriliza tudo, né? E já pode trabalhar com aquele material estéreo. Então, assim, a cromoterapia tem um ramo muito grande e que não é ainda muito aproveitado, né? Então a gente tem que se utilizar mesmo dela também, né? Tanto no ambiente para nós mesmos, quanto também para aqueles animalzinhos doentes, tanto da parte psicológica quanto da parte física, né? Então é muito importante a gente estar procurando pesquisar, né? E também acaba sendo uma terapia energética, porque na verdade a luz ela tem tanto a parte energética quanto a parte física, né? Mas não deixa de ser uma terapia energética também. Então, mais uma vez, a gente fala, né? Se o seu animalzinho passou pela terapia convencional, pela medicina convencional, não teve um resultado bom, procure outras terapias, né? Outra coisa que a gente trabalha também, a gente trabalha com a fitoterapia, né? Então, eu tenho a pós-graduação e a especialização em fitoterapia e produtos naturais, né? Então, a gente trabalha com a fitoterapia. Se você for ver, a grande maioria de todos os remédios, a grande maioria dos remédios, elas se baseiam em fitoterápicos, né? Então, se você for ver uma aspirina, por exemplo, o AS, acetil salicílico, ácido acetil salicílico, ele vem do quê? Vem do salgueiro, que é uma árvore que se utilizava o chá para aliviar as dores, as inflamações, né? Se você for ver muitas, agora se usa muito aquele SAM, né?
Então, SAMe também vem de uma planta, que é para o fígado, né? Então, vai se tirando princípios ativos, vai se separando daquelas plantas e vai se fazendo os remédios. Só que muitas vezes, dentro da planta, tem vários princípios ativos que, junto, eles causam um benefício maior. Então, por exemplo, se você pegar uma planta inteira, né, uma folha, né, e você separar um princípio ativo daquela folha para fazer um remédio, muitas vezes ela se perde muitas características daquele próprio princípio ativo dentro da planta. Então, vamos dizer assim, às vezes você tem que nem o pessoal usa aspirina, né? Aspirina, o AS, o ácido acetilsalicílico, tem chance de dar algum problema de estômago, né? Por quê? Porque ele provoca uma reação no estômago e ele acaba afetando o estômago. Se você tomar um chá de salgueiro, ele não te dá esse problema de estômago. Por quê? Porque dentro daquela planta tem algumas substâncias que inibem aquele efeito colateral que teria daquele princípio ativo sozinho. Então, como ele está em conjunto naquela planta, ele inibe aquele efeito colateral que teria se você tomasse só aquele princípio ativo, né? Então, muitas vezes é melhor, né, e tem um efeito muito melhor quando você toma aquela planta no conjunto, né, como ela é inteira. Né? Então, por isso que é tão interessante a fitoterapia. Além de ter princípios ativos e efeitos que ainda não foram estudados completamente pela ciência, né, transformados em remédios, e ela utiliza também a planta como um todo, que tem dentro daquela planta, além daquele princípio ativo que te faz bem, tem outros componentes que muitas vezes te protegem daquele efeito colateral daquele princípio ativo. Né? Então é muito bacana a gente utilizar. Então procurem ver. Né? A gente utiliza muito pomadas, cicatrizantes, a gente utiliza muito remédios para o câncer mesmo, né? Para alguns tipos de câncer, para vírus. Né? Então, por exemplo, para sinomose, a gente utiliza muito o cipó de São João. Né? Então, o cipó de São João ele ajuda, ele é antiviral. A gente usa os astragalos, que é uma outra planta que aumenta a imunidade. Né? Então, tem alternativas, por exemplo, uma doença que não tem cura, que nem a sinomose, a gente já conseguiu resultados muito bons, tanto para inibir as doenças no começo, quanto para evitar dela se prolongar para outros animais, se passar para outros animais. Né? Então, a gente previne. Então, existem muitas e muitas coisas que podem ser aproveitadas da fitoterapia. Né? Tanto para a parte psicológica também. Né? Então, existem plantas que são que diminuem a depressão, que controlam, que ajudam a pessoa a parar de fumar. Né? Você vê agora quantos e quantos produtos que aparecem na televisão, né, de fitoterápico. Por quê? Porque vai cada vez se estudando mais e cada vez vai se vendo que tem um resultado bom. Né? Então, hoje em dia, até para a gente receitar fitoterápico, está fácil. Você passa lá, o pessoal compra a cápsula né, pode comprar até na farmácia hoje em dia. Né? Então, para você ver como eles têm os efeitos bons e estão sendo aproveitados, né, a partir de agora. E, Outra Ricardo, coisa que a gente trabalha. como é que o meio, tanto os médicos humanos quanto os veterinários, a gente percebe que às vezes existe uma certa resistência, né, principalmente daqueles médicos e veterinários mais convencionais, né, mais tradicionais. Diante de tudo isso que você está falando, que cada vez mais está aumentando, né, essas terapias alternativas, está se estudando cada vez mais, né, não é que está surgindo do nada, as pessoas estão vendendo, não, existem estudos por trás disso e que mostram a eficácia de todas essas terapias e todos esses mecanismos aí que você está citando. Mas de uma forma geral, como é que você percebe assim entre os seus colegas veterinários? Tá se aceitando realmente mais essas terapias, esses produtos? Ou ainda realmente existe uma resistência muito grande? Como é que está o meio veterinário nesse sentido? Que você tem com os outros Então, colegas que você conversa? Então, mesmo os médicos também, tem coisas que não importa se a gente acredita ou não acredita. Então, por exemplo, a acupuntura o pessoal já usa muito, né? Então, o pessoal usa, acredita e usa, né? Por quê? Porque vê o resultado. Então, se você vê o resultado, então você acaba utilizando, mesmo se você acredita ou não. Né? Então, a acupuntura a gente vê bastante pessoal usando. Florais de homeopatia, às vezes o pessoal ainda tem um pouco de preconceito, um pouco de receio de usar. Cromoterapia o pessoal usa bastante, mais para a parte psicológica, né? E mais uma parte assim de emoções, né? Então eles usam. A parte de fitoterápicos, tem muitos médicos e mesmo veterinários que têm utilizado. Veterinário talvez menos, mas tem médicos que usam muito
alguns tipos de produtos específicos, né? Então, o pessoal usa muito como é que chama aquela planta? O pessoal usa muito remédio para dor, né? Então, usa muito remédio para dor fitoterápico para tentar dar uma amenizada, usa muito diurético, né? Fitoterápico. Tem usado bastante quebra-pedra também, remédios assim para ajudar, né? Então, isso também é uma coisa interessante. A gente tem que pensar que essas medicinas alternativas não são só substitutivas, né? Elas podem substituir? Podem, só que elas também podem auxiliar. Então, muitas vezes você pode tomar uma planta que é para diabetes e você pode, de repente, ir controlando o seu diabetes, acompanhando e diminuindo a medicação para o diabetes, né? Você pode tomar uma planta, que nem o pessoal, os médicos adoram dar sucupira, né? Eles passam sucupira. Já vi um monte de médico passando sucupira. Porque aí você pode tomar uma sucupira e você pode dar um intervalo maior entre um anti-inflamatório e outro. Então, por exemplo, às vezes você tem uma dor crônica, você tomava anti-inflamatório todo dia. Se você está tomando a sucupira, você pode tomar 5 dias para 10. Aí, quando tem uma crise, toma mais 3 dias, toma mais 5. Né? Então, são complementos também àqueles tratamentos convencionais. Né? E a gente tem visto muito eles utilizando. Para convulsão, tem muitos fitoterápicos que a gente usa que você consegue diminuir a quantidade de gardenal, você consegue diminuir a quantidade de anticonvulsivantes. Né? Então, eles vão sendo auxiliares naquela medicina tradicional. E tem ajudado bastante, principalmente para dor, né? A gente tem visto. Então, a gente consegue dar um intervalo maior, né, entre um remédio, um anti-inflamatório e outro. Né? Então, tem ajudado bastante. E eles têm se utilizado. Agora, tem ainda muito preconceito, principalmente da parte de homeopatia, né? De florais tem um pouco também. Né? Fitoterápico o pessoal está usando um pouco mais. A gente vai falar ainda de ozonioterapia e de aromaterapia. Né? Aromaterapia o pessoal tem aceitado bastante também. Então, tem alguns odores, né, que a gente utiliza que provocam reações tanto físicas quanto psicológicas. Mas a gente tem usado muito para a parte psicológica. Então, o que acontece? Por exemplo, quando você pega um gatinho e vai querer reintroduzir numa casa que já tem 3 ou 4 gatos. Tem aquele Felloway, né, que chama. Aquilo lá dá um resultado muito bom, né? Assim, é visível o resultado, né? Então, você pode pôr na tomada ou você pode pulverizar e ele causa no ambiente uma situação de conforto, né? De aceitação, né? E aqueles animais aceitam melhor aquele outro animalzinho que chegou depois. A gente tem muito também hormônios, né, que se usa, né? Então a indústria utiliza muito também alguns tipos de hormônio para estimular a compra, para estimular a pessoa se sentir bem-vinda, né? Então eles têm várias pesquisas, que nem o cheiro do carro novo, né? Então eles usam aquele cheiro para estimular muitas vezes a pessoa a comprar alguma coisa, né, no mercado. Então tem várias pesquisas nesse sentido que estimulam a memória olfativa, que chama, né? Então estimula a memória olfativa. Então tem um resultado muito bom. Né? Você tem alguns odores que acalmam o animal. Então você pode, muitas vezes você pode trabalhar com uma medalhinha, né, que você põe na coleira. Aquela medalha vai eliminando um odor, vai soltando um odor que vai deixando o animal mais tranquilo, né? O animal mais calmo. Né? Então você pode estar trabalhando com aquilo lá. Se você tem um ambiente que as pessoas são depressivas, você pode pôr um difuso, né? Aquele, como é que chama? Que vai aspergindo no ambiente, né? Um aparelhinho que vai aspergindo no ambiente, um odor cítrico que deixa a pessoa mais alegre, né? Um odor, ou então um odor que deixa a pessoa se sentir mais em casa, se sentir mais confortável, né? Então tem toda essa parte que estimula a parte psicológica das pessoas e dos animais que já está se utilizando, né? Então tem aparelhinhos difusor, né, que chama. Tem aparelhinho difusor, você coloca na tomada, ele vai difundindo aquele odor pelo ambiente e vai transformando o ambiente conforme a sua necessidade. Tem odores que estimulam a memória, para você estudar melhor. Né? Para você, na hora que você vai fazer uma prova, você pode pegar um papelzinho ou então passar na mão aquele cheiro e cada pouco cheirar para estimular a sua memória. Né? Então, tem várias coisas que você pode estar fazendo.
E tem estudos e estudos em cima disso, né? Então não é uma coisa que é jogada e simplesmente afirmada, né? Tem estudos que mostram e provam esse tipo de coisa. No caso Agora, da aromaterapia que você está falando, a gente sabe que os cães, muitas vezes, eles têm um olfato muito mais sim, aguçado, muito né? mais apurado, né? Para eles é melhor esse tipo de técnica do que para um gato, por exemplo, ou tanto faz? Na verdade, funciona bem para os dois, viu? Funciona bem para o humano, funciona bem para eles. A gente só tem que tomar cuidado, né, com a quantidade de óleo essencial que vai usar ou do tipo de aroma que vai provocar. Porque se a gente exagerar, a gente pode provocar irritação, pode provocar irritação do nariz, irritação dos olhos, da garganta, pode provocar irritação da pele, né? Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Mas, em termos gerais, funciona bem para todo mundo. É, né? Bem tranquilo. E é bem bacana de usar. E, para terminar, eu queria falar da ozonioterapia. Né? Então, esse é um assunto bem novo, e novo para nós, né? Assim, aqui do Brasil, porque no exterior se usa muito. Até em Cuba, né, eu vi, o pessoal estava comentando que tem um aparelhinho de ozônio na parede, e eles vão lá e pegam, enchem a seringa com ozônio e já vão utilizando para fazer os procedimentos, né? Então, em Cuba, eles chegam até a pegar tirar sangue da pessoa, misturar o ozônio numa bolsa de sangue e reinjetar na pessoa de novo, né? Então, isso a gente chegou a ver, né, o pessoal fazendo lá em Cuba, e muitas vezes se faz com cavalo também, né? A gente já chegou a ver o pessoal fazendo com cavalo. Se tira o sangue do cavalo, se injeta o ozônio, mistura no sangue e se injeta de novo na veia do cavalo. Eu não gosto de trabalhar muito com ozônio via intravenoso, porque eu acho que sempre. Aliás, o único caso que se deu de problema com ozônio foi na França, né, que fizeram o ozônio intravenoso num moço que tinha AIDS e que deu uma embolia e acabou matando aquele moço. Então, é o único caso que a gente conhece, né, que deu problema com o ozônio. Então, tirando esse caso, né, não se ouve falar de mais nenhum. Mas, então, a gente não costuma usar intravenoso nos animais. Né? E outra coisa que não se pode usar é também por vias aéreas, né, porque ele é muito forte, ele machuca o pulmão. Né? Mas, de resto, a gente pode usar de várias maneiras. Então, a gente utiliza muito na pele, né? Então, como é que a gente faz? A gente embrulha aquela ferida ou aquele machucado com um plástico próprio, né? Porque se for um plástico normal, o ozônio derrete o plástico, né? Então, você põe um plástico próprio, aqui tem uma ferida, tem um machucado, você envolve e você injeta o ozônio e vai injetando o ozônio por uma mangueirinha aqui do lado e vai provocando o ambiente todo cheio de ozônio naquele lugar fechado, né? Então, se causa uma asepsia daquela ferida, né? Então, ela fica sem bactéria nenhuma, porque o ozônio ele mata praticamente quase todas as bactérias, vírus, ele esteriliza mesmo, né? E você estimula a reação da ferida para cicatrizar, né? Porque você está causando uma irritação em volta e está estimulando ela a cicatrizar. Então, é muito bom para feridas, né? O pessoal usa muito o óleo ozonizado. Então, é o óleo com ozônio diluído. E o próprio óleo, por exemplo, você usa já um óleo de canola, um óleo de girassol, que ele já é cicatrizante. E você colocando ozônio, você estimula tanto a parte da cicatrização quanto você ajuda a esterilizar aquele lugar. Né? E tem causado uma reação muito boa, tem sido muito utilizado. Fora isso, a gente pode usar subcutâneo, né? Então você pode estar usando, injetando em algum lugar. Você pode, por exemplo, se você tem um tumor, você pode usar em volta do tumor, que ele ajuda a fazer aquele tumor se inibir, porque o tumor ele cresce na onde? No ambiente ácido e sem oxigênio, né? Então você está injetando o O3 ali, ele vai se transformar em oxigênio, né? E ele vai ajudar aquela oxigenação daquele tecido. Então a gente usa bastante. A gente usa subcutâneo também para estimular a imunidade. Então é como se você pusesse um agente desconhecido debaixo da pele. Só que quando aí você estimula toda a imunidade para ir acima daqui, como se fosse um espinho, né? Você põe ali debaixo da pele. Aí você estimula toda a imunidade do corpo para combater aquele espinho. Só que quando chega lá, não tem mais espinho nenhum, aquilo virou oxigênio.
né? Então não tem nenhum efeito colateral, ele vai estimular a imunidade no geral, né? Então é bem bacana para estimular a imunidade. A gente utiliza também, muitas vezes, em gengivite, né, em feridas da gengiva. A gente utiliza, às vezes, misturado com algum outro componente para fazer uma pomada, né? Então dá um resultado muito bom. Nos humanos, eles têm costumado a utilizar né, com absorção até retal, né? Então o pessoal tem absorvido dessa forma. Também causa uma boa reação e traz um resultado muito bom. Nos animais também que tem diarreia, a gente muitas vezes utiliza também de forma retal. Também tem trazido um resultado muito bom, né? Então, assim, são mais vias. Outra coisa que a gente utiliza também é animais que têm paralisia, né, de coluna, paralisia de membros, né? A gente utiliza também injetando na parte superficial da coluna, a gente vai injetando e vai estimulando tanto a circulação quanto a inervação daquela região. E tem tido um resultado muito bom. Quem quiser procurar, pode procurar na internet, né? Então, no YouTube, tem várias clínicas que já trabalham com ozônio para essa parte de paralisia de membros posteriores, né, principalmente, e tem tido um resultado maravilhoso, né? Então, tem animal que fazia 2 anos que não andava, aí você começa a aplicar o ozônio, ele começa a melhorar, vai melhorando, chega a andar de novo, né? Então, são casos surpreendentes mesmo que a gente vê. Então, é muito importante a gente estar procurando, né, entender e procurar um terapeuta que trabalhe bem com essa parte de ozonoterapia e pode se utilizar também desse meio, né? Acho que era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Acho que o mais importante de tudo isso que você contou pra gente hoje, Ricardo, lembrando, Ricardo é médico veterinário, então tem toda a propriedade, né, para falar, trazer pra gente essas informações. Acho que o mais importante, né, Ricardo, é que tudo isso está tendo o aval da ciência, né? E lembrando, né, o Espiritismo tem entre os seus pilares a ciência. Então, se a ciência hoje está nos trazendo, está nos proporcionando, né, essas facilidades, né, se é que a gente pode dizer assim, ou está nos proporcionando esse bem-estar, tanto para a gente quanto para os nossos animaizinhos, não tem por que a gente não se utilizar disso, não tem por que os profissionais, né, que já estão na área, né, fecharem os seus olhos e não olharem para essas técnicas, né, como complementos, né, como formas de ajudar, né, e até mesmo, né, para aqueles que vivem disso, né, também ampliar a sua renda, né. Então as pessoas precisam abrir de uma forma geral, né, tanto profissionais da área, né, na área médica, como tutores, né, ampliar os seus horizontes, né, Ricardo, e ter a certeza de que tudo isso tem o aval da ciência, tem estudos que comprovam a eficácia de tudo isso. Não é alguém que você foi lá, um curandeiro qualquer, né, como às vezes as pessoas interpretam de forma equivocada isso, né? O cara foi lá e falou para usar tal coisa. Não, são técnicas aprovadas pela ciência. E quando a ciência está dando o seu aval, não tem por que a gente fechar os olhos e não tem por que a gente não se utilizar disso para o nosso bem-estar e para os nossos companheirinhos, né, Ricardo? Acho que fechar os olhos para isso, infelizmente, é muita falta de informação. Atraso, né? É um atraso. Essa palavra que eu queria dizer. É um atraso as pessoas não se utilizarem desse tipo de técnica, né, Ricardo? Sim. Então, e é isso que a gente estava tentando passar para vocês. Todos esses meios que a gente está comentando até agora, eles são desvinculados de religião, eles são ciência, né? Então, assim, independente da religião que você tiver, todos esses meios são meios considerados científicos. A gente tem até uma pesquisa na USP que fala de imposição de mãos, né? E que tem um resultado muito bom. Eles pegaram ratinhos, né? Puseram células cancerígenas nos ratinhos. Em um grupo eles puseram em posição de mãos, né, que as pessoas punham as mãos, e no outro grupo eles punham luvas, né, para simbolizar como se fossem as mãos. E aqueles ratinhos que tiveram em posição de mãos teve uma melhora muito grande na imunidade e no combate àquelas células do câncer. Então, a ciência que está mostrando, né? Agora, né, continuando com o nosso comentário, o que é importante de tudo isso? Né? É importante que a gente procure meios alternativos para curar o nosso animalzinho, para procurar auxiliar aquele animalzinho. Então, se a gente já passou pela medicina tradicional, passou pela medicina alopática, pela parte cirúrgica e não se teve mais nada que se possa fazer, procure essas medicinas alternativas. E outra coisa importante, procure a religião,
né? Procure, por exemplo, para nós aqui, o Espiritismo. Então, procure o Espiritismo, a espiritualidade, a espiritualistas, né? Então, procure, leve o seu animalzinho para tomar um passe, né? Para receber o fluido das boas entidades, dos bons espíritos, né? Depois também para tomar água fluidificada, né? Faça o evangelho no lar em casa, fluidifique a água para o seu animalzinho, né? Dê para os seus animaizinhos. São tudo maneiras de você ajudar o seu animal a se curar, de ajudar, de você se sentir feliz de estar podendo fazer alguma coisa pelo seu animal, né? Porque chega uma hora que às vezes você não tem mais o que fazer, pelo menos você tem essa oportunidade de demonstrar esse amor pelo animal, né? Você tem essa oportunidade de continuar tendo algum meio de demonstrar o amor e tentar fazer alguma coisa por aquele animal, né? Então você tem o evangelho no lar, você tem água fluidificada, você pode levar ele para tomar passe, você pode aprender o reiki, né? Utilizar o reiki, né? Então são sempre maneiras que você pode estar procurando ajudar o teu animal e ficar com a mente e o coração mais aliviado de saber que você está fazendo tudo, né? Você está fazendo assim, tudo eu estou fazendo por ele, né? Eu já fiz o que era normal, que era o convencional, que era a medicina normal, convencional. Eu estou procurando medicinas alternativas e eu estou procurando a minha religião, né? Minha espiritualidade, a minha religiosidade para conseguir, né? Também fazer alguma coisa por aquele animal, né? Então isso é importante até para a gente se sentir feliz e em paz, né? Com aquela situação. Exatamente. Passe não mata, amor não mata de jeito nenhum. Então, né, aqui em Sorocaba temos o Jeff, em São Paulo tem vários centros, né, espíritas e espiritualistas, né, que já se utilizam dessa técnica, né, do passe. Né. O Ricardo mesmo, né, trabalha no Centro Espiritualista de São Paulo. Aliás, fala um pouquinho, né, rápido, antes da gente encerrar, Ricardo. Que dia que é o trabalho então, de vocês, né? Como já voltou a funcionar presencialmente, né? Só para a gente encerrar a nossa live de hoje, Ricardo. Então, eu convido vocês a conhecerem o nosso trabalho, né, na parte espiritual. Nós temos o União, eu sou um dos fundadores e um dos dirigentes do União Espiritualista Alma Luz, né? Então, a gente somos vários trabalhadores com vibrações energéticas, né? Então, nós temos várias vertentes religiosas se unindo para trabalhar energeticamente com os animais, né? Então, a gente convida a todos a conhecerem no Facebook, no Instagram, no YouTube, né? União Espiritualista Alma Luz. Ali vocês podem ver direitinho os dias que a gente tem a cirurgia espiritual e os dias que a gente tem o passe dos animais, né? Então, fica o convite a todos para vocês procurarem. Ali tem como se inscrever, tudo certinho para vocês estarem participando, né? Fica o convite a vocês. Maravilha. Ricardo, quero mais uma vez agradecer você por ter disposto aí do seu tempo, né, para conversar aqui com a gente, um papo muito agradável. Tenho certeza, né, que o pessoal que vai nos assistir aí vai ter aí mais informação, vai ter mais subsídios, né, para poder tratar os seus animaizinhos da melhor maneira possível. E quem quiser deixar algum comentário ou mesmo alguma pergunta para o Ricardo, né, como a gente está fazendo essa palestra gravada, né, pode deixar nos comentários ou mandar para a gente no WhatsApp, que depois eu encaminho os comentários, as perguntas para o Ricardo e num outro momento ele pode responder aqui para a gente. Ricardo, mais uma vez, muitíssimo obrigado. E como um último pedido para a gente encerrar, você poderia fazer a prece de encerramento para a gente? Vamos lá. Então, nós elevamos nosso pensamento a Deus, pedindo a Jesus, pedindo às entidades planetárias, aos nossos guias, nossos protetores, nossos mestres, pedindo sempre pelos animais, pedindo pelos animaizinhos que nos cercam, nossos animais de estimação, pedindo pelos animais que vivem nas ruas, os animais que estão doentes, os animais que estão necessitados de amor, de carinho, os animais abandonados, pedindo por todos eles, pedindo pelos animais de produção, pedindo pelos animais que são considerados como coisas, que são tratados como objetos, que são violentados e maltratados, que são tão perseguidos e tão desprezados. Pedimos pelos animais dos zoológicos, pelos animais das florestas, pelos animais da natureza. Pedimos por todos eles, para que o homem, em sua vaidade e ganância, se desprenda um pouco do seu orgulho e que abra sua mente e considere os animais com mais respeito, com mais amor, com mais carinho, né? Como iguais nesse mundo, como também moradores desse planeta, como também terráqueos, como também
seres filhos de Deus, né? Como uma fase da alma, assim como a nós, também somos uma fase da alma em procura da evolução. Né? Que Deus abençoe a todos nós, dê muita saúde, muita paz e nos livre de todo mal. Assim seja. Que assim seja. Mais uma vez, Ricardo, muitíssimo obrigado pelo seu carinho aqui com a gente. Muitíssimo obrigado a vocês que nos acompanharam na noite desta quinta-feira. Lembrando que na próxima segunda estaremos de volta aqui em mais uma live do Jefa Sorocaba. Tenham todos um ótimo final de semana, se cuidem e até segunda-feira. Tchau, pessoal. Até logo, boa noite.